Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o Senhor Jesus, né? Quem é o Senhor Jesus? É o Filho de Deus. Na terra, o filho de Davi, né? Também filho de Maria e José, tá? Jesus é tudo isso, ele é Deus e homem 100%, tá? O que a gente vai falar hoje? Sobre Jesus. Quem vai ser cristão, quem vai aceitar Jesus, tem que gostar de Jesus. Tem que amar Jesus. E amar Jesus é amar quem Jesus é, não quem tu quer que Jesus seja, tá? Ah, eu queria que Jesus fosse assim. Não, não é o que tu quer, não é o Jesus idealizado na tua cabeça, tá? Não é o que tu acha. É o Jesus que a Bíblia apresenta porque é a palavra de Deus. Quem é Jesus? Jesus é o caminho. É o único caminho para chegar a Deus. Jesus é a única verdade, tá? Jesus é a única verdade. E Jesus é a vida. Então tu tem que gostar do caminho, que é o evangelho, e do jeito que é, tá? Andar no caminho, andar na palavra de Deus. E ele é o verbo vivo, então ele é a Bíblia. Né? E aqui tá o caminho. E ele é a vida, para te ter vida, tá? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, através de Jesus, nós vamos morar com Deus, né? Sem Jesus, sem salvação. Então, a primeira coisa, gosta de Jesus, gosta da verdade, tá? Tem que abrir mão do que eu gosto, do que eu acho, pra mim é melhor assim. Não, é tudo Bíblia, tá? E não é tudo que eu mesma aqui, que eu acho tudo fácil, não é fácil. Tem muita coisa que eu sou, olha, que eu tenho que me esforçar, tá? Porque quem vai ser salvo é quem se esforçar, e muito, muito eu tenho que me esforçar. Tem muita coisa que a minha carne, que eu não sou um anjo, né? A minha carne rejeita as coisas de Deus como a de todo mundo. E daí de tanto eu me render e me sujeitar a Deus, Deus vem e me dá força e ele muda o meu pensamento, porque às vezes eu tô pensando, parece que eu sou outra pessoa vivendo, eu já penso diferente porque Deus mudou o meu pensamento, porque eu quis obedecer, tá? Então, Jesus é maravilhoso sim, mas para te ser cristão, tu tem que gostar da verdade, tá? Porque o diabo fala tudo que tu quer ouvir, tá? E Jesus te dá no teus beiços, entendeu? Tem que deixar o pecado, isso eu não aceito, aquilo eu não aceito, e pronto. E a regra não é minha para entrar no céu, a regra é de Deus, não tem negociação, porque o que Deus ia fazer se ele fizesse tudo que eu quisesse, sabe? Para me agradar. E aí as pessoas que viveram antes, que tiveram a mesma Bíblia, como é que ele vai se, né? Ele não vai estar dizendo, ah, não, para ela eu abri exceção, para vocês não, mas ela é ela e vocês são vocês, não. Por isso, tá? Deus é justo com a gente. Deus é justo, inclusive, com os demônios. Ele é justo com todo mundo. Deus é só justo, tá? E a palavra dele, ele não pode mentir. Como os reis antigos. Uma vez que o rei dava um decreto, ele não podia voltar atrás. Vamos lá. Agora vamos para 2 Coríntios 10. 5, tá? No versículo 5. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, tá? Então a gente tem que pegar todos os argumentos que se levantam contra a verdade de Deus, tá? E até os nossos próprios, não é só dos outros, né? Porque às vezes as pessoas falam coisas antibíblicas, mas inclusive o delas e o nosso. A gente tem que se moldar. É como uma criança de 2 anos que quer botar o dedo na tomada. A gente quer botar o dedo na tomada. Por que não deixa? Porque Deus sabe que não é para botar e deu. Não tem que dizer, ai, mas por que? Cala a boca e tira o dedo aí. E deu. É assim que Deus nos trata, porque Ele é Pai, tá? Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olhai para as coisas segundo a aparência. Deus está perguntando se tu está olhando a aparência, e muitas vezes
as aparências das coisas de Deus não é assim a aparência que a gente gosta, tá? Mas não é, o que não aparece, é enfeitado, não interessa. Errado é errado, certo é certo, e segundo a Bíblia não interessa, tá? Se alguém confia em si mesmo, que é de Cristo, pense outra vez consigo, que, assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas, tá? Ele só estava falando a verdade e pregando, é só o que a gente tem que fazer, é só a Bíblia, tá? Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Pense o tal isto, que quais somos na palavra por cartas estamos ausentes, tais seremos também por obra, estando presentes, né? Que as pessoas estavam achando que Paulo não ia sustentar, né, face a face. E tem uma parte que eu gostei muito, que Pedro era todo brabinho, ele foi lá, encarou Pedro e falou na cara do Pedro. Essa é uma das partes que eu gosto da Bíblia. Porque não ousamos classificar-nos ou compararmos com alguns que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, estão sem entendimento, tá? Porém, não nos gloriaremos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Porque não nos entendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós e não em campo de outro, para não nos gloriarmos no que estava já preparado. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Então a palavra é essa, pessoal. Primeira coisa, é difícil? É, tá? Deus sempre te contraria. A palavra não contraria um, ela contraria todos, tá? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se eu tenho minhas fraquezas, o outro vai ter as fraquezas dele, cada um é diferente. Mas para te ser cristão, tu tem que gostar de verdade, tá? Ah, eu quero ser cristão, mas eu quero que todo mundo concorde comigo. Então tu não vai ser cristão, tá? Porque a Bíblia está sempre nos confrontando. A gente está sempre lutando para voltar a ser mais parecido com Deus, para se parecer com Cristo, tá? É uma guerra que a gente tem. Ali ele fala para se examinar novamente, a gente tem que estar sempre se examinando, tá? A gente não pode achar que o nosso jeito, e eu gosto do evangelho assim, porque assim eu não preciso me esforçar tanto, porque assim Deus sabe, Deus entende, Deus não entende nada. Não entende, nem vai entender. Tu imagina Deus ter que pedir perdão para Sodoma e Gomorra, que ele tacou fogo, se ele for entender o que tu quer fazer diferente do que ele mandou, tá? Então, eu já falei causa e consequência. Tudo que tu fizer, pode fazer, né? A Bíblia diz, continua imundo, mais imundo do que era. Não tem problema, só que tudo isso tem consequência, tá? Então, eu posso fazer. Tu pode fazer tudo que tu quiser, meu amor, ó. Faz tudo. Livre-arbítrio. Tudo que tu quiser fazer de errado, não vai aparecer um anjo e vai te prender. Não. Tu vai fazer, só que tu vai ter consequência. E a pior das consequências nem é na terra. Perder dinheiro, um acidente, perder um braço, perder uma perna. Não, o pior não é isso. O pior é tu ir pro inferno sabendo da palavra
Tendo alguém que te pregou, te falou a verdade e tu quis viver do teu jeito. Imagina que burrice a pessoa ter a Bíblia, a pessoa ter o conhecimento e ela para fazer a vontade dela e se aparecer e ir pro inferno, tá? Tu pode fazer tudo que tu quiser, só que a consequência é que no céu entra só quem seguiu a vontade de Deus, tá? E o que tá ali, ó, é o que tá ali, não é o que inventa, tá? Ai, porque não pode isso, não pode aquilo. Onde é que tá na Bíblia? Não tá, né? Então, sem mentira, né? Então tá. Vamos gostar da verdade, vamos gostar da Bíblia, segue lendo a Bíblia, segue, pega sempre, fica com a Bíblia. Eu já fui enganada, tá? Eu mesma, a pessoa, eu aqui que tá falando, já fui enganada, então tu sempre ora, Jesus não deixa eu cair em engano. Não deixa o diabo me enganar, não deixa as minhas emoções me enganar, não deixa a minha mente me enganar, porque eu dou a minha mente para ti, Jesus. Me revela, me dá o dom de discernimento de espíritos, tá? E por isso tu tem que estar sempre voltando para a Bíblia, não tem preguiça, tá? Lê. Lê para não ser enganado, tá bom? Hoje é isso. Um beijo, até mais.